semana iluminada para todos nós. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil e o tema de hoje são as nossas manias de cada dia. Você tem alguma? Eu, Marielle, tenho muitas manias, viu? E vou mostrar aqui hoje também. Se você tem alguma mania, manda pra gente no WhatsApp. Não perde tempo não, coloca na tela 19971024854. Conta a sua mania esquisita ou não, né? Pode mandar para o WhatsApp, pode mandar a sua selfie também bem bonita. Vai agora em frente à TV, faz o clique e me manda. Não esquece do seu nome e a cidade, ok? Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Muita coisa, viu? Então, olha só. As manias que fazem a cabeça dos brasileiros. O que será que provoca esses comportamentos considerados estranhos para muita gente, mas que faz todo sentido para quem tem algum costume desses? Tem ainda o desafio para a nossa equipe. Larissa Israel e Ana Cecília encaram uma aula de balé fitness. Começa hoje a série especial de Páscoa e no primeiro episódio tem dica para ganhar dinheiro nessa época. Tem também as principais notícias do dia. Polícia prende um dos maiores traficantes do estado de São Paulo. Pai sequestra e usa o próprio filho como escudo ao ser abordado por policiais. Final do verão promete aquecimento da economia. O Hospital Regional é inaugurado em Piracicaba. E pesquisa revela que embalagens liberam pequenos pedaços de plástico que podem contaminar produtos. O RF com você está apenas começando. Apenas começando e com muita informação para você, né? Mudando de assunto, a torcida já está toda reunida, viu? E o tema principal, né? Uma reportagem especial sobre manias. E eu faço uma pergunta para você aí de casa. Você tem alguma mania? Se tiver, me conta. Me conta pelo WhatsApp. Coloca o número na tela, fazendo um favor, produção, para quem quiser mandar aí, contar a mania de cada um. 19971024854. Pode mandar que vou ler aqui ao vivo. Vamos então para a previsão, pode colocar na tela. Olha aí, capital, sol entre nuvens, mínima de 22, máxima de 32 graus. Em João Pessoa também esse mesmo clima, sol entre nuvens, mínima de 24, máxima de 31 graus. E em Curitiba, capital do Paraná, mínima de 18, máxima de 29 graus. E a polícia prendeu o homem conhecido como um dos maiores traficantes de drogas do estado de São Paulo. Outros 4 homens foram detidos. Eles estavam em um sítio na região metropolitana da capital paulista. Na tentativa de fugir do cerco da polícia, os suspeitos capotaram esta caminhonete. 5 homens foram presos na hora. Entre eles estavam um dos maiores traficantes de São Paulo, o Wellington Xavier dos Santos, conhecido como Capuava, integrante de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Os criminosos se escondiam em um sítio na região de Mogi das Cruzes, no interior paulista. Aqui funcionava um grande centro de refino de drogas, né? Principalmente aí cocaína e crack. 3 criminosos fugiram para a mata, um foi capturado. A polícia não encontrou drogas no local, apenas armas e munições. Esses fuzis estavam escondidos no caule de uma árvore já antiga do sítio e depositaram ali 2 fuzis, uma submetralhadora 9mm e as munições. Capuava usava um documento falso e estava foragido. Em julho de 2015, Wellington foi preso em flagrante com mais 4 pessoas em uma casa em Santa Isabel, no interior de São Paulo. Ali funcionava uma refinaria de drogas. Foi a maior apreensão de entorpecentes do país naquele ano. Mais de 1,5 tonelada de cocaína e quase 900 quilos de mistura para produzir a droga. Além de armas pesadas, uma pistola 9mm e 4 fuzis, alguns capazes de derrubar até helicóptero. Menos de um mês depois da prisão, em uma decisão polêmica, um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu um habeas corpus, permitindo que o Wellington respondesse ao processo em liberdade. A justificativa para a decisão foi a falta de provas contra o suspeito. Em 2016, o desembargador Otávio Henrique Souza Lima foi condenado em um processo administrativo por favorecer o tráfico de drogas. Ele foi obrigado a se aposentar. Ontem à noite, os presos foram levados para o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico. Agora notícias do Rio de Janeiro. Um motorista foi sequestrado durante um roubo de cargas. A polícia conseguiu evitar o pior, mas os bandidos conseguiram fugir.
Este vídeo cedido pela polícia militar mostra o resgate de um motorista de caminhão e o filho dele em uma comunidade da zona norte do Rio neste fim de semana. O motorista veio com o filho de Recife com uma carga de congelados com destino ao Rio de Janeiro. Ao passarem pela Avenida Brasil, os dois foram surpreendidos por homens armados que anunciaram o assalto. Os criminosos entraram na carreta, renderam as vítimas e foram para a comunidade. Policiais militares da região foram acionados e perseguiram o veículo até a entrada do morro. Houve intensa troca de tiros. Os criminosos acabaram fugindo. O caminhão com a carga foi recuperado e os reféns libertados. A comunidade da Pedreira tem forte presença do tráfico de drogas. Em dezembro do ano passado, um helicóptero da Record TV flagrou homens saqueando a carga de um caminhão na região. O motorista também foi sequestrado e obrigado a levar o veículo para o local. De acordo com a polícia, a Avenida Brasil é a principal rota de fuga usada pelas quadrilhas especializadas neste tipo de crime. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio, em 2017, o estado bateu recorde de roubo de cargas. Foram registrados 10.599 casos, uma média de 29 crimes deste tipo por dia. Somente na capital foram contabilizadas 5.371 ocorrências. Na Baixada Fluminense, 3.167. Em Niterói e São Gonçalo, 1.586 e no interior do estado, 475. O motorista do caminhão foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Em seguida, voltou com o filho e a carreta para Recife. Agora um caso absurdo. Após brigar com a esposa, um homem sequestrou o próprio filho e a enteada. Cercado pela polícia, ele chegou a usar o bebê como escudo. A polícia localizou o carro com Juan e as crianças a poucos quilômetros do prédio de onde ele fugiu. Ele tentou escapar, mas foi cercado pelas viaturas. De acordo com os policiais, o homem de 39 anos desceu do carro carregando o filho de 3 meses no colo e fez a criança de escudo. Ele foi algemado e preso em flagrante. O desempregado vai responder por tentativa de homicídio, perigo para a vida de outros, violência doméstica, ameaça, dano, sequestro e cárcere privado. Na hora eu fiquei bem assustada, o Juan ficou com aquela cara de mal, acelerou para tirar o portão e quando ele estava dirigindo muito bruscamente, estava aquelas paradas, aqueles trancos. O carro ficou com os vidros arrebentados e a frente destruída. Tudo começou com uma briga entre Juan e a esposa com quem vivia há mais de um ano. Marisa conta que os dois discutiram por causa de dinheiro. No meio do tumulto, o desempregado saiu de carro com a enteada de 12 anos e o bebê. Ele foi mostrando realmente quem ele era. Começou a fazer ameaças, né, dizendo que ele era bonzinho, que ele estava fazendo tudo certo, mas que não estava adiantando nada, que ele ia ser mau. Na tentativa de impedir a fuga de Juan, o síndico entrou na frente do carro enquanto ele manobrava. Ele acelerou e passou por cima do homem. O síndico teve ferimentos leves. Juan continuou acelerando, derrubou o portão do condomínio com o carro e fugiu. Dá nem para acreditar, né? E 2 homens furtaram um carro para ir ao baile funk. É isso mesmo que você ouviu. Mas o plano não deu nada certo. Veja só. A ideia era furtar um carro para sair com as meninas. Sim, isso aí é corriqueiro, né? Eles furtam um veículo no final de semana para ir pro pancadão. Mas ao invés de balada, eles terminaram na delegacia. E o carro, olha aí, vai para o ferro velho. Um pneu chegou a estourar e as peças voaram longe. Os policiais viram o carro roubado passando pelo Morumbi, na zona sul de São Paulo. Achamos estranho e nós pegamos e fomos consultar o emplacamento do veículo. Foi quando deu o produto de furto. O furto aconteceu minutos antes do acidente, na comunidade de Paraisópolis. A perseguição começou a mais ou menos uns 2 quilômetros daqui. Só terminou depois que os bandidos não conseguiram desviar do ônibus e perderam o controle da direção. Eles bateram com tanta força naquele poste ali que por pouco não derrubaram.
Os 2 criminosos saíram apenas com arranhões. No ônibus estava só o motorista e ele não se feriu. Resta saber quem vai pagar a conta agora do carro batido, né? E amanhã a gente termina o verão. E além de esperar por temperaturas mais amenas e a economia que deve reagir, viu? É que o outono aquece vários setores. Em todo o Brasil serão produzidas mais de 2 bilhões de peças de roupas na coleção outono-inverno deste ano, segundo o Sindicato dos Vestuários. A indústria da moda anda sempre na frente. Antes mesmo de mudar a estação, eles já pesquisaram as tendências, planejaram modelos, fotografaram o catálogo e agora estão na linha de produção. Você faz pesquisas do que aconteceu nos países onde já passaram essa etapa do outono e inverno, vê quais são as tendências de moda nessa coleção e aí você começa a preparar, você tem que desenvolver novos tecidos, novas rendas, novas modelagens. O setor têxtil é um dos mais influenciados pelas estações do ano. Parece curioso, mas até a lingerie sofre alterações com a mudança do clima. Nesse inverno, as apostas são cores mais escuras e modelos que cobrem o corpo, como esses bores. Segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o outono chega para aquecer as vendas de chocolates pela Páscoa e movimenta o setor de joias com o Dia das Mães. Nas indústrias diminuem algumas produções, como as de ar-condicionado e ventiladores. Já a construção civil e automobilística sofrem pouco com a mudança do clima. Então a gente tem um pico de atividade da indústria em geral nos meses de agosto, setembro e outubro, que é quando se prepara a produção para ser vendida em novembro e dezembro, no Natal. No campo, os produtos que normalmente têm alta no frio são aqueles que vão para exportação e formam o que os agricultores chamam de safra de verão. Entre os principais estão a soja, o milho, o algodão e o café. Os dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com as máquinas a todo vapor, o Ronald pretende vender neste outono e inverno 20% a mais do que no mesmo período do ano passado. Eu espero que esse ano as vendas esquentem tanto no outono e inverno quanto na primavera e verão. Não quero mais nada esfriando aqui. Olha, a polícia continua a investigação sobre a morte da vereadora Marielle Franco. A assessora e a filha dela tiveram que se mudar por motivos de segurança. Peritos do Rio de Janeiro tentam confirmar se este é o carro que levava o atirador. Os policiais encontraram o veículo depois de uma denúncia anônima. Uma pessoa informou que o carro, com placa do Rio, estava parado numa rua sem saída. Ele foi apreendido e levado para uma delegacia. O dono, que mora em Ubá, já foi localizado. Nas imagens feitas na noite do crime, um carro de cor prata aparece seguindo o da vereadora, minutos antes da execução. Seria um carro clonado, ou seja, tem a mesma placa e características do modelo regularizado. Por motivo de segurança, a assessora da vereadora, que estava no carro no momento da execução, e a filha de Marielle foram orientadas a deixar o Rio de Janeiro. Milhares de pessoas se manifestaram nesse domingo contra as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Do Complexo da Maré, onde Marielle foi criada, a manifestação seguiu em direção a uma via expressa e as 4 faixas foram ocupadas. E o uso de redes sociais fez surgir uma nova profissão que tem gerado muita polêmica. Os influenciadores do sexo. É isso mesmo que você ouviu. Tem gente usando as redes sociais para vender os serviços de garotos e garotas de programa. Uma busca rápida com um resultado imediato. Capaz de colocar à disposição de qualquer pessoa, de qualquer idade, fotos e imagens de conteúdo adulto, sem nenhum tipo de controle. Uma rede livre que fez surgir um novo mercado no mundo virtual, o dos influenciadores do sexo. Tudo isso em uma das maiores redes sociais do mundo. O Twitter hoje é a maior ferramenta das garotas de luxo. As facilidades começam na hora de se conectar. O cadastro no Twitter não exige que o usuário seja maior de idade. Basta colocar aqui alguns dados pessoais e pronto. O acesso é livre e sem filtros. Cada pessoa decide o que quer e o que não quer ver. É um universo sem limites.
acessível inclusive para crianças, desde que um adulto se descuide. Tanta liberdade chamou a atenção de um mercado que não para de crescer no Brasil, o da prostituição. Como não existe controle sobre as publicações feitas pelos usuários, profissionais do sexo encontraram nesse universo um local seguro para divulgar serviços, fazer negócios e ganhar muito dinheiro. A grande maioria dos caras que me procuram é através do Twitter. Rebeca Caetano tem 26 anos, é acompanhante de luxo e aceitou conversar com a repórter Tatiana Brasil com a condição de não ser identificada. Ela conta que cobra R$350 para passar 1 hora com o cliente e usa as redes sociais para divulgar o serviço. O perfil de Rebeca é seguido por mais de 20 mil pessoas. A única coisa que é censurada no Twitter é só a foto e a foto de capa. Você não pode pôr nudez lá. Mas, de resto, você pode postar tudo. Eles não censuram nada. A falta de vigilância fez surgir uma figura polêmica no mundo virtual. São os chamados sex influencers, ou influenciadores do sexo. Homens que contratam os serviços de prostitutas, gravam vídeos e usam a internet para promover o trabalho das acompanhantes. Uma espécie de marqueteiro do sexo. Os vídeos e posts servem como indicação para prováveis clientes. Se o influenciador sexual aprova o serviço da acompanhante, isso aumenta as chances dela conseguir mais propostas. Em troca, ele ganha dinheiro com propaganda e divulgação de marcas. Nesse ramo, quanto mais seguidores, maiores as chances de ganhar mais dinheiro. Um dos sex influencers brasileiros mais famosos ficou conhecido pelo apelido de Castor Troy. Na descrição, ele faz uma proposta às profissionais do sexo. Acompanhantes, façam vídeos e ganhem 1 semana no destaque total. O Castor Troy brasileiro era, na verdade, André Sáter Adelino, de 31 anos. A identidade dele foi divulgada depois que André foi misteriosamente assassinado em São Paulo. Por volta das 4 horas da madrugada, André estava aqui, onde funciona um bar, bem perto do centro de São Paulo. 2 homens entraram e um deles, armado, começou a atirar contra ele, que morreu pouco depois. O garçom que o atendia também foi atingido pelos disparos. O garçom foi trazido para este hospital, passou por cirurgia e ainda não tem previsão de alta. O Departamento de Homicídios da Polícia Civil vai investigar se o assassinato de André tem relação com a rede de prostituição. Em nota, o Twitter informou que, de acordo com as regras da plataforma, os usuários têm a possibilidade de controlar sua visualização de mídia sensível a partir de uma configuração específica no perfil. Disse ainda, se um conteúdo violar nossas normas, poderá sofrer bloqueio temporário ou suspensão permanente. Mas, por enquanto, esse ainda é um universo livre, onde essas modernas redes de prostituição encontraram uma oportunidade fácil de crescer. Pra gente, pro nosso meio, é uma ferramenta fundamental. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Daqui a pouco você vai saber tudo sobre a contaminação provocada pelas embalagens plásticas. Você vai descobrir se os pequenos pedaços de plástico aí, que as garrafinhas de água soltam, por exemplo, são capazes de prejudicar a saúde, viu? Uma notícia bastante importante aqui no RF com você. E o assunto do dia é o quê? Mania, né? Já contaram uma mania da Marielle. Daqui a pouco, outra mania da Marielle, uma amiga minha gravou. E tem telespectador mandando também que eu pedi a opinião de vocês. O Wesley, lá da Bahia, ele diz: eu tenho uma mania de ficar mordendo a caneta durante a aula. Mas olha só, Wesley, mania feia sua, hein? Tem que prestar atenção na aula. E temos uma outra mania de um telespectador que eu amei. Inclusive, ele mostrou até a foto. Pode colocar a foto aqui, que eu vou pegar o nome do telespectador para falar.
O Anatales de Beira Rio, restaurante Beira Rio, lá na Bahia. Ele diz que a mania dele é o quê? Assistir o RF com você todos os dias durante o almoço, e todos os clientes também assistem. Essa mania, olha, excelente, viu, Anatales? Agora vamos ver mais uma mania da Marielle. O que será que revelaram, hein? Pode colocar. Eu sei uma mania da Marielle. Marielle tem mania de colecionar copos. Copo de balada, copo com aqueles copos que vêm com dizeres, assim. Então, eu comprei mais um ontem para a coleção dela. Olha aqui, Marielle, mais um. Valéria, super beijo. Tenho mesmo, confesso, sou maníaca por copo, coleciono, vai em casa e é tipo um déjà vu, sabe? Cada vez que eu vou tomar aí qualquer coisa, uma água, um refrigerante, um suco, vou lá no meu armário, abro e fico pensando, poxa, esse aqui foi da viagem tal, vou relembrar a viagem tal, aí eu pego o copo lá, eu amo, se quiserem me mandar de presente, olha, eu aceito, adoro, tenho sim coleção de copos, né? Bom, gente, daqui a pouco no RF com você, sabe o que você vai ver? Tem desafio para a repórter Larissa Sael e para Ana Cecília. Eu amo os desafios, né? Como será que elas foram na aula de balé fitness, hein? Será que conseguiram realizar os exercícios com sucesso? É daqui a pouco, aqui no RF com você. Você vai acompanhar essa aula incrível. Bom, gente, vamos falar das redes sociais da Rede Família. Você já curtiu a Rede Família no Facebook, a nossa página? Ainda não? Tá perdendo tempo, sabe por quê? Curtindo lá, o que você vai fazer? Você vai poder curtir, compartilhar, comentar as entrevistas, as matérias especiais do dia a dia aqui do RF com você. /Rede Família Oficial, vai lá, dá um like pra gente. Estamos no Instagram também, @canal Rede Família. Nos segue no Instagram, essa rede social que eu tanto amo, e temos a hashtag criada para você do programa, hashtag RF com você, desse jeitinho que escreve. Se você for postar aí qualquer coisa assistindo aqui o nosso programa, não esquece de colocar essa hashtag, ok? Coloca o WhatsApp na tela. Me manda a mania, você tem alguma mania aí que é o assunto principal do dia? Pode contar pra mim, já tem manias mais loucas chegando aqui, viu? Daqui a pouco eu vou mostrar. 1997-102-4854. Bom, falando em mania, aquele costume que não abre mão, você mesmo, e mesmo que as pessoas achem estranho, você continua fazendo. Pois é, uma pesquisa identificou quais são as principais manias dos brasileiros. E vamos ver agora. A Fernanda e o Renato são casados há 6 anos. 6 anos convivendo de perto com as manias de cada um. Quando a gente namora, a gente tem uma noçãozinha, mas acha que às vezes é por questões mesmo de paranoia ou às vezes até por segurança. A gente acaba vendo um pouco da mania, mas quando a gente casa, aí que a gente começa a conviver com a pessoa, aí sim, aí a gente vê que a mania tá no dia a dia. A mania da Fernanda fica evidente logo na entrada da casa. Ela nunca sai sem checar se trancou mesmo a porta. Até ela não virar mais, aí eu tiro a chave, aí eu volto para a porta, testo. Achar que esqueceu alguma coisa e voltar para verificar se esqueceu a porta aberta ou o fogão ligado pode parecer simples em segurança, até uma distração. Mas é um dos principais hábitos dos brasileiros. De acordo com uma pesquisa de uma universidade particular do Rio Grande do Sul, mais de 15 mil pessoas foram ouvidas e cerca de 24% dos entrevistados admitiram que checam as coisas mais do que deveriam. Sempre volto para olhar a porta, essas coisas eu tenho essa mania de estar olhando para mim. No caso do Renato, marido da Fernanda, o ritual é com o carro. A pergunta dele era sempre assim, andava, chegava na esquina, eu tranquei o carro? Não sei. Aí voltava, conferia, mas isso era todo dia. É ainda. No começo era só na do motorista, mas depois eu percebi que poderia estar as outras portas abertas também. Aí eu ia nas outras 3 portas do carro para ver se estava aberto, inclusive no porta-malas também. O estudo sobre manias também revelou um costume diferente.
Desconfiar dos outros e até pensar coisas desagradáveis sobre as pessoas é a mania de mais de 30% dos entrevistados. O psiquiatra Diogo Lara estuda manias há 9 anos. Para ele, todo tipo de comportamento repetitivo é uma forma de controle e é mais comum do que se imagina. Pelo menos 1/3 das pessoas tem algum tipo de mania, algum tipo de ritual, um hábito que ela quer seguir, que ela consegue se sentir segura quando faz esse tipo de comportamento. A gente precisa se sentir no controle das coisas. A gente até desenvolve uma ilusão de que a gente tem controle das coisas, né? A gente não gosta de se sentir impotente, à mercê. Então a gente vai desenvolvendo esses rituais que garantem a nossa segurança e depois a gente pode fazer as outras coisas que a gente quer ou precisa fazer. Essas manias fazem parte da cultura e da história de cada pessoa e são copiadas sem perceber, normalmente de alguém que é muito importante para a gente. E tudo isso acontece ainda na infância. A blogueira Lê Tabura diz que herdou as manias da mãe. Ela tem mania de limpeza e de arrumação. Outros 2 hábitos recorrentes entre os brasileiros. Eu fico alinhando aqui, né? Ó, tem que estar tudo muito arrumadinho aqui, ó. E ai de quem mexer nos cremes dela, viu? E eu sei quando mexe. Então, às vezes meu marido mexe nas minhas coisas, creme, alguma coisa de rosto. Ele põe bonitinho, mas às vezes põe virado para um lado, o nome virado para trás, aquilo já me incomoda, eu já começo a ajeitar. De acordo com a pesquisa sobre manias, mais de 37% dos entrevistados se irritam quando alguém muda coisas de lugar. Na casa da Lê, tudo precisa estar brilhando. Banheiros e cozinha são lavados diariamente. E em cada cantinho tem um vidro de álcool em gel. A filha dela, de 11 anos, já dá sinais de que vai puxar a mania da mãe. Carrega um pequeno estoque de álcool em gel na mochila. A melhor amiga e cunhada da Lê ainda não se acostumou com a mania de limpeza e organização da blogueira. Fui no mercado com ela e ela fazendo compras e eu comecei a arrumar as coisas do supermercado. Tinha um mocinho arrumando. Eu falei, moço, tá errado. Você tem que fazer assim, porque fica melhor pra gente ver. E eu saio porque eu morro de vergonha. Eu largo ela e vou andando. Apesar do desconforto momentâneo, as manias são inofensivas. A maior parte das pessoas está em paz com as suas manias, elas não estão incomodadas com o fato de fazer esses comportamentos. A história muda quando os hábitos passam a causar sofrimento. Aí a mania pode ser um sinal de problema de saúde. Nestes casos, é preciso procurar ajuda especializada para ter o diagnóstico correto e se cuidar. Mas no caso do grupo Dose Certa, esse tipo de hábito nunca foi problema. São 10 anos de parceria no samba e, é claro, nas manias. Tem os organizados que gostam de tudo nos mínimos detalhes. Eu mesmo tenho que me policiar. Chego num hotel, nós vamos fazer um show, por exemplo, aí às vezes o quarto do hotel tá arrumado, mas vejo que algumas coisas estão fora do lugar. Aí eu vou lá, começo a mexer, peço para a recepção se não tem um rodo. Aí falo, não, você não quer que mande alguém? Não, deixa que eu resolvo. Eu mesmo vou, passo o rodo no box. Minha mania é de organização também, só que para não esquecer nenhum instrumento. Eu não gosto de deixar nada meu para trás. Já o Serginho se organiza só para escolher o que pegar na geladeira. A mania dele é comer na madrugada. A garrafinha de suco, biscoito, queijo, manteiga, então eu ali, pipoca, o que tiver, nós vamos até a hora de dormir. Jonatas confessa, é cheio de manias. É até difícil destacar uma só. Eu tenho uma mania de roer unha por conta da minha ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Essa mania ela vem acompanhada de uma outra que eu tenho que falar dessa outra para eu sair bem nessa situação aqui. Eu tenho uma mania de lavar as mãos. Agora, mania de artista tem o Vinícius.
A minha mania, assim, acho que é a mania da maioria dos músicos, né? Às vezes as pessoas começam a falar alguma coisa, conversar comigo, logo vem uma música na cabeça. Por exemplo, a pessoa liga em casa lá cobrando, aí já vem uma música do Alemão do Cavaco. Devo, não nego, pago quando eu puder. Aí já sai cantando. Cheios de mania e sem perder a alegria. Eu quero é mais ficar na madrugada, no pagode, na balada até a saia. A hora certa feita namorada, dá teu endereço que eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Acho que todo mundo tem alguma mania, né? Meus amigos já revelaram duas. Eu tenho sempre a mania de terminar frase com enfim. Tenho coleção de copos, amo copos. E os telespectadores também estão me relatando as manias. Olha só, a Marli aqui de Limeira, minha conterrânea, super beijo pra você. Ela tem mania de limpeza e organização. Chega a ser neurose. Ela até dá risada aqui. O Joel, Euclides de Cunha, da Bahia. Olha, minha mania, eu lavo as mãos e seco em qualquer lugar que vejo pela frente. Aí ele relata que a esposa fica louca da vida. Olha, mania de limpeza e de roer unhas. A Adriana, da cidade de Goiatins, Tocantins. A Glorinha, de Itabaianinha, ela diz que ela tem a mania de verificar se realmente ela apagou o fogo depois de cozinhar. E temos uma mania e foto para mostrar também do Wellington de Paraibu, na interior de São Paulo. Primeiro ele diz que ele é viciado, tem a mania de ficar no WhatsApp. E outra mania é colecionar tudo que ele vê pela frente do Corinthians. Olha, aí vemos aí na casa dele pela foto que ele mandou quanta coisa do Corinthians. Wellington, se fosse do Palmeiras, a sua coleção seria ainda mais top, hein? Brincadeira, que eu sou palmeirense, eu gosto do Verdão. Vamos conferir mais uma mania minha, da Marielle. Pode rodar. Mariela tem mania de viajar. Nós temos um grupo de viagem e toda vez que a gente chega em alguma viagem, ela já começa a planejar outra viagem. Ela tem mania de viajar. Meu companheiro de viagem, Bill Kevin, Júlio César. Beijão pra você, viu? Amo viajar mesmo, quando sobra um tempinho, nem se for apenas final de semana, nós temos o grupo lá no WhatsApp, mania de grupo de WhatsApp também, né? A gente marca qualquer viagem aí e vai embora relaxar. Bom, gente, se você quer emagrecer, tomou a decisão de parar de brigar com a balança, então olha, daqui a pouco eu tenho uma dica muito importante para você que precisa emagrecer, é daqui a pouco, viu? Você vai conhecer agora as dicas da Fran. Fala sério. É muita tentação. Difícil mesmo é não ficar com água na boca quando o assunto é chocolate. Ainda mais assim, em uma apresentação bonita e cheia de detalhes. Esse ingrediente tão saboroso pode ser mais útil do que apenas saciar a vontade de doce. Pode se tornar um jeito de ganhar dinheiro e aumentar a renda nesse período. Dedicação e criatividade que refletem no orçamento. Eu acho que é a melhor época para quem está no ramo da confeitaria investir. Porque todo mundo quer presentear e ser presenteado. Quem não quer chegar na data da Páscoa com seu ovo no sofá ou com a sua família depois do almoço de domingo e comer essa sobremesa tão deliciosa? Eu acho que não tem quem não goste. Sinônimo da Páscoa, os ovos de chocolate caseiros estão ganhando cada vez mais a atenção dos chocolatras. E muitos decidiram investir nesse doce mercado. É o caso da Franciele. Ela fez faculdade de Direito, se formou em técnica de enfermagem, mas há 3 anos trocou o emprego de gerente pela cozinha. E deu tão certo que a sala da casa dela já se tornou uma mini fábrica de chocolate. Eu comecei primeiro com chocotone, no fim de ano, há 3 anos atrás. E daí chegou em janeiro, falei, não, a Páscoa tá chegando, eu preciso também continuar, né? Vou fazer ovos. Eu não sabia nada, assim,
sobre técnica, procurei na internet, mas não fiz curso nenhum e aconteceu, na verdade, eu sempre falo isso, que aconteceu, eu me encontrei. Eu amo essa época, eu fico assim, admirada com cada detalhe, os ovos eu acho que é a coisa mais linda. Ela já está se preparando para a época mais doce do ano. Para esta Páscoa, escolheu um cardápio todo especial e que está bem recheado. Chocolate tem de monte, do recheio até a decoração. Ovos de colher e os tradicionais também. Tem ovo de palha italiana, 1000 folhas com morango, alquinder, amandita. Mas a grande novidade ficou para o ovo Romeu e Julieta. Uma mistura de brigadeiro de parmesão com goiabada que deu certo. Bom, a inspiração foi porque é meu doce predileto, ele e o de maracujá. Tem também o de maracujá no meu cardápio, mas acho que eu amo desde pequena goiabada com queijo ou goiabada com requeijão. Eu sempre gostei e eu resolvi trazer pro ovo e deu muito certo, tá? Realmente sendo um sucesso esse ano. Pesquisas nacionais apontam que o Brasil é o 3º maior consumidor de chocolate do mundo. Em média, cada brasileiro consome 3 quilos de chocolate por ano. E para quem quer aproveitar esse período para garantir uma renda extra no fim do mês, ainda dá tempo. Nós também listamos algumas dicas para te ajudar nesse saboroso negócio. A primeira é fazer uma pesquisa de preço de todos os ingredientes e fazer um levantamento dos custos. A segunda dica é definir o público-alvo. E a terceira e última é definir a margem de lucro e o preço final dos ovos. Além disso, anote aí também a dica de ouro de quem não é apenas apaixonada por chocolate, mas que também vive dele há um bom tempo. Não desistir. Um ramo não é fácil, é difícil, precisa virar madrugada, mas eu acho que vale a pena e persiste mesmo e claro, faz com todo o amor do mundo. Pensa primeiro em conquistar para depois você receber, na verdade. Eu acho que vale muito a pena. Dar água na boca. E só para variar, vocês acham que Larissa Israel me trouxe um ovo? Um pedacinho? Não. Nem sequer um pedacinho. Larissa, tô esperando até agora, viu? Bom, gente, agora tem mais um daqueles desafios para nossa equipe. A nossa repórter Larissa e a Ana Cecília. A Larissa foi comer ovo, depois foi fazer a aula de balé fitness, viu? Mas será que elas conseguiram chegar até o final dessa aula? Será? Será? Eu sempre duvido, né? Então, eu tenho que ver. Vamos ver. Você já ouviu falar em balé fitness? Pois é, a modalidade vem ganhando cada vez mais adeptos e por isso hoje nós viemos conhecer um pouquinho dessa prática e quem vai explicar pra gente como funciona é a Jéssica. Oi, Jéssica. Tudo bem? Para que a gente comece a entender o que é o balé fitness. O balé fitness é um treino, não deixa de ser um treino, né? Mas ele trabalha os movimentos do balé clássico. Então aí às vezes o que as pessoas mais perguntam, ai Jéssica, mas eu nunca fiz balé, eu não vou conseguir fazer a aula. Consegue fazer a aula, consegue sentir o resultado da aula. É uma aula especificamente para mulher e trabalha o corpo inteiro. O foco da aula é definição muscular. Então a gente trabalha só com o peso do corpo mesmo. Tem exercícios na barra, que trabalham mais perna, equilíbrio. E tem os exercícios do chão, que a gente trabalha mais abdômen, estabilidade, força. Trabalha bastante os braços também. Então o corpo todo trabalhando. Ou seja, não é só dança. Na verdade, não tem nada de dança. A gente só leva o nome do balé. Só o nome por causa dos movimentos, né? É uma metodologia que a Bettina Dantas criou. Então, aqui a gente tem a metodologia oficial dela. E
vem ganhando força faz um tempo já. Então, São Paulo é sucesso com as blogueiras, com as famosas, Rio de Janeiro. Tem mulherada que só treina balé fitness. Então, a gente trouxe para Limeira para ver se a mulherada se adapta. Tá dando super certo, né? Tá dando super certo. As aulas sempre lotadas, o pessoal sempre pedindo mais. Vem, faz a aula, no outro dia tá cheia de dor, volta, faz de novo e vai se apaixonando, né? E que traz de benefícios para o corpo da mulher esse tipo de aula? Resistência muscular, força, equilíbrio, definição muscular muito. E é uma aula que às vezes o pessoal tá parado e sai do sedentarismo para fazer o balé. Tem mulher que tem sonho, eu queria ser bailarina, não fui, não deu tempo, e vem na aula de balé fitness e se realiza mentalmente também. Então é um trabalho completo, mente, corpo, é uma aula bem, bem completa. Qualquer mulher consegue fazer uma aula dessa? Qualquer mulher, sem restrição. Mesmo se às vezes ela tiver uma lesão, algum problema de coluna, de joelho, ela consegue, porque dentro da aula a gente tem as opções. Então, às vezes, um exercício que é um pouquinho mais complexo, ela tem uma opção para fazer um pouquinho mais leve, ganhar um pouquinho mais de força. Na próxima aula, ela já não faz mais a opção, faz um pouquinho mais forte. É um progresso, né? Vai se adequando cada um ao seu ritmo. Exatamente, vai se adequando. Todo mundo consegue fazer. Será que todo mundo realmente consegue fazer? A gente vai ver isso agora. Eu trouxe a Ana Cecília junto comigo, como sempre, porque eu não pago o bico sozinha. E a gente vai testar um pouquinho a aula de balé fitness com a professora Jéssica. Olha só. Durante a aula é trabalhado de tudo um pouco: força, equilíbrio, flexibilidade, coordenação motora. Exercícios que juntos cuidam do corpo e da mente. Olhando de longe até parece fácil, mas é preciso muita concentração. A delicadeza do balé aliada ao peso do corpo, que ajuda a tonificar e fortalecer os músculos, além de trabalhar a postura e eliminar aquelas gordurinhas. Uma prática bem feminina, que vem ganhando a atenção das mulheres. A aula dura em média 1 hora. Além disso, a série é repetida algumas vezes. Uma atividade pesada. E eu e a Ana descobrimos bem isso na prática e literalmente suamos a camisa. Confesso que na minha imaginação, assim, lá longe, quando saiu a pauta, balé fitness, eu falei, vai ser super fácil, vai chegar lá, eu vou fazer assim e tá tudo lindo. Mas não foi nada disso, gente. Acabou a aula, eu e a Ana Cecília estamos como assim, ó, essa barra foi ótima. Estamos aqui. Ana, o que você achou de tudo isso? Essa barra que deve ser estratégica, né, pro fim da aula, você fica aqui, ó. Gostadinha livre dela. Olha, gente, como a gente pensa errado, se a gente não conhece, a gente, né, associa a balé, é realmente o que a Larissa falou, movimentos, né, mas, meu Deus,
É difícil, mas vale muito a pena, gente. É muito legal. Uma das atividades mais legais que eu já fiz. Até porque trabalha muito o corpo, como você já tinha dito, né, Jéssica? Trabalha tudo. Vocês puderam sentir agora que realmente trabalha tudo. Até a pontinha da orelha dá aquela tremidinha, a hora que tá paradinha lá, e às vezes parecem uns movimentos bobos, parece, não tá fazendo nada. Mas só quem sente, que entende. Então venham conhecer a aula para vocês sentirem como que é. É pesado, gente. E eu achei legal porque trabalha muito a postura da mulher, essa coisa da elegância enquanto a gente está fazendo os movimentos. Não que eu e a Ana tenham conseguido fazer isso, mas trabalha muito, não é? Sim. E pode ter certeza que se vocês vierem numa próxima aula, já vai estar muito melhor, porque vocês já fizeram a primeira vez, já tiveram uma vivência do movimento, então passou aquela novidade. Então você já vai ter uma noção um pouquinho maior, já vai conseguir se posicionar melhor, a postura você já vai começar a se autocorrigir. Então é uma aula depois da outra e vai progredindo, é um processo, né? Como qualquer tipo de exercício, né? Exatamente, como qualquer tipo de treinamento. É legal que mistura, né, a delicadeza dos movimentos do balé com força, flexibilidade, equilíbrio, coordenação. Nossa, tudo que a gente precisa até pro dia a dia mesmo, né? Que é bom pra gente trabalhar esse tipo de movimento, pra ter todas essas, como eu posso dizer, é uma combinação aí de movimentos, de postura, que é mais flexibilidade, equilíbrio, faltou alguma coisa? Não... Força. Todo mundo acha que não é nada, né? Ai, faz balé. Vem aqui. Vem conhecer. Vem conhecer. Gente, é muito legal, vocês precisam conhecer. Com certeza é uma moda que veio para ficar. Espero que vocês aí de casa também tenham gostado e até o próximo desafio. Amei a aula. Engraçado que sempre que tem aí matérias especiais com as nossas beldades, né? Ana Cecília e Larissa, as pessoas comentam aqui, é claro que elas vão cumprir o desafio. E tem gente que fala assim, elas nem precisam fazer atividade física, pois são perfeitas. São mesmo. Jéssica, obrigada pela matéria. Adorei esse balé fitness, viu? Acho que até eu vou encarar uma aula de balé fitness. Mas será que essa pequena quantidade pode prejudicar a saúde? É o que você vai ver agora. O estudo é tão alarmante que a Organização Mundial da Saúde anunciou que vai revisar as pesquisas sobre riscos e a incidência de microplásticos na água engarrafada. A presença de plástico foi constatada por uma análise de uma ONG de jornalistas em amostras de 12 países. Mais de 250 garrafas de 11 marcas líderes de mercado foram avaliadas. O resultado é impressionante. Quase todas estavam contaminadas. Uma marca brasileira foi analisada. O problema pode estar na garrafa. Os componentes PET e polipropileno usados nas embalagens entram em contato e poluem a água que é colocada aqui. Mas o que todo mundo quer saber, será que essa quantidade de plástico faz mal? A curtíssimo prazo nós temos certeza que não, certo? Porque senão já teríamos um número muito grande de pessoas reclamando de alguns problemas. Mas a médio e longo prazo é que nós não temos certeza. Muitos desses os efeitos de substâncias químicas no nosso corpo são só detectados depois de 5, 10, 15 anos depois ou até 40 anos depois. Novos estudos serão feitos para avaliar o impacto dessas substâncias na saúde. Para o médico toxicologista, se constatada agressão ao corpo humano, esse tipo de plástico pode ser banido, assim como foi o bisfenol A
muito utilizado nas mamadeiras no passado. Na Europa, uma tendência está sendo lançada. Na Europa, cada vez mais, vocês veem que os refrigerantes e as bebidas voltaram a ser fornecidos em garrafas de vidro, descartando justamente o uso amplo de garrafinhas ou recipientes de plástico. Pode ser o começo do fim das garrafinhas de plástico. Notícia que, claro, nos deixa preocupados, né? Agora eu tenho um recado importante para você que está precisando namorar mais, de Larissa Israel. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, estava acompanhado do secretário de Estado da Saúde, Davi Uip, além de autoridades do município. É o 12º hospital entregue pelo governo do estado desde 2011. Com um investimento de 34 milhões, o Hospital Regional de Piracicaba conta com 138 leitos, dos quais 84 de internação, 20 de UTI adulto, 27 de cuidados mínimos e 7 de hospital dia. O hospital vai contar ainda com 14 especialidades médicas. A unidade estadual será referência em cirurgias de média complexidade na região. É um hospital pronto para atender a alta complexidade, complexidade referenciada. Esse é um critério novo muito interessante. Virá para esse hospital os pacientes que realmente precisam, em situação de urgência e emergência. É um hospital com 20 leitos de UTI, uma relação adequada, número de leitos versus leitos de UTI, centro cirúrgico atuante, importante e fundamental, leitos de UTI e cirurgias ambulatoriais. Isso é modernidade. Os atendimentos na unidade começam nesta segunda-feira, mas por enquanto vai funcionar apenas o ambulatório de especialidades. Em abril começam os procedimentos cirúrgicos, mas a expectativa é que até o final do ano, todos os setores do Hospital Regional de Piracicaba passem a funcionar integralmente. Nesta fase inicial estarão ativos 60 leitos. A expectativa é que ainda em 2018 o hospital receba 18.600 consultas, 11.800 exames e 2.000 internações, com um custo total de 35 milhões até dezembro, que será pago com recursos do Tesouro Estadual. Finalmente a abertura do Hospital Regional de Piracicaba, um grande hospital que vai atender Piracicaba e a região. 100% gratuito, com qualidade. A organização social contratada pelo Estado é a Unicamp. Não poderia ter um parceiro melhor, mais qualificado. Já começa a funcionar imediatamente. O Hospital Regional atenderá ainda as 26 cidades do Departamento Regional de Saúde de Piracicaba pelo SUS e será gerenciada por meio de um convênio com a Unicamp. É uma parceira muito experiente. É uma parceira que tem a gestão do Hospital de Clínicas de Campinas e da Unicamp. O nosso Hospital Regional de Sumaré. Então, a gradatividade e a segurança, ela vem de acordo com as possibilidades da operadora. A obra do hospital é polêmica. Começou em 2010 com a previsão de ser entregue em 2012. Em abril de 2016, o hospital chegou a ser entregue, mas nunca funcionou. Em coletiva, a Alckmin preferiu não dar detalhes sobre o atraso. Olha, a obra não é do Estado, a obra é do município, da prefeitura. Claro, todos nós passamos por uma grande crise econômica, então uma limitação de recursos, mas o fato é que está pronto, equipado, um prédio belíssimo, e vai ser um grande hospital para servir a região. Com a entrega, além dos atendimentos, o hospital vai abrir diretamente pelo menos 900 novas vagas de emprego. Olha, você já ouviu falar em pirataria de sementes? Pois é, isso acontece, viu? E com frequência, e o maior número de casos está lá no Paraná. Vamos ver. Quem vê a lavoura assim, nem imagina o quanto de tecnologia tem por trás de cada planta. Sementes tratadas em laboratório, melhoramento genético,
Detalhes que levam anos de pesquisa e também custam caro. Mas aí, para burlar o sistema e reduzir os custos, existem as chamadas sementes piratas. São sementes produzidas por alguns produtores, onde você não tem um respaldo legal, né, dessa semente que está sendo produzida. Agassiz é agricultor e engenheiro agrônomo no oeste do Paraná. Hoje apenas planta, mas ele já foi um produtor de sementes. No barracão, as máquinas estão paradas, mas nelas o grão recebia tratamento. A gente escolhia um cultivar específico de produção, que era possível a gente fazer essa produção, que não tinha uma proteção de patente, e fazia. Ou senão a gente tinha um cultivar, por exemplo, quando eu comecei a produzir da Embrapa e pagava royalties para a Embrapa sobre o royalties da pesquisa. E quando o assunto é semente pirata, o agricultor precisa ficar atento na hora da compra, para saber se o produtor é ou não autorizado a fazer isso. Caso contrário, depois que a planta já nasceu, não tem como saber se ela é ou não de origem legal. O resultado só vai aparecer na colheita ou ainda no laboratório. Este aqui emite laudos sobre a qualidade das sementes antes delas serem plantadas na roça. Na caixa de areia, uma amostra de soja pirata. Os grãos foram plantados juntos, mas não estão uniformes. Alguns pequenos, outros grandes. Eles estão em estágios diferentes e com baixa produtividade. Finalizados os processos de análise, tudo vira relatório. Os dados do lote são guardados nesta sala, como um grande arquivo por pelo menos um ano. E aí está a segurança da semente credenciada. O produtor tem a quem reclamar em caso de imprevisto. Se nós não tivéssemos a pesquisa dos últimos 12 anos, 15 anos, nós não teríamos evoluído de 120 sacos por alqueire aqui na nossa região para 200 sacos que nós estamos produzindo hoje. Isso é graças à pesquisa. Bom, agora vamos falar sobre os casos de uma doença que tem crescido em algumas regiões do Brasil. Eu falo da malária. Preste atenção em como se prevenir. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2016, o Amazonas registrou quase 50 mil casos de malária. Já no ano passado, foram mais de 81 mil pessoas diagnosticadas com a doença, um aumento de 64,9%. Dos 193.876 casos registrados de malária em todo o país, mais de 40% são diagnósticos de pessoas infectadas nos municípios amazonenses. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas, esse aumento se deve à diminuição de ações de controle nas regiões da Calha do Rio Negro. Os municípios que apresentaram aumento nos números de casos em 2018 são Rio Preto da Eva, com 462 casos, Guajará, com 642, Manaus, 1.724 e São Gabriel da Cachoeira, que lidera o ranking com mais de 2.000 casos de diagnósticos. A introdução através da fronteira com a Venezuela, onde hoje grande epidemia de malária falcípara está ocorrendo, né? Isso se disseminou, se difundiu para toda a Calha do Rio Negro. A malária é uma doença febril aguda. É transmitida pela fêmea infectada do mosquito Anófeles. Os sintomas são febre alta, calafrios e fortes dores de cabeça. Apresenta cura se for tratada a tempo. Caso contrário, pode levar à morte. Bom, elas são extremamente importantes para a natureza, mas estão desaparecendo. Eu falo das abelhas. E para tentar salvá-las, um grupo em São Paulo está realizando plantio de corredores verdes, especialmente para elas. Onde tem flores, pousam abelhas. Mas se o concreto está por todo lado, elas somem. A quantidade de árvore está diminuindo muito, né? A gente vive numa cidade que cada vez mais é de pedra. Para salvar as abelhas, basta deixar as ruas mais verdes. E é isso que voluntários com o apoio do Instituto Biológico de São Paulo estão fazendo. Pôr a mão na massa, pôr a mão na terra. 100 árvores foram plantadas de uma vez só nas calçadas. E são as espécies favoritas das abelhas. As árvores melíferas são as que têm flores, que vão atrair abelhas, tá? Essas são as árvores melíferas. Enfileiradas, as árvores vão crescer e formar um caminho. O objetivo é que no futuro próximo o Parque Ibirapuera e o Instituto Biológico estejam conectados por esse trajeto verde, o que criará um percurso de cerca de 2 quilômetros para as abelhas.
corredores verdes criados especialmente para que as abelhas possam passar. E mais do que isso, para que elas consigam transportar o pólen e espalhar vida pela cidade de São Paulo. Uma abelha percorre em média cerca de 3 quilômetros para coletar o pólen. E por isso é tão importante que o habitat delas seja preservado e até recriado. As abelhas estão em extinção. Muita gente não sabe, mas é por causa desse inseto aí que nós temos flores e frutos também. Se não tiver abelhas, a gente não tem, então, um alimento. É só revirar a terra para descobrir que a natureza resiste. Gabi, o que você achou? A vida dos insetos está na palma da nossa mão. É um bichinho da terra? Você gostou dele? Coisa linda. Bom, já estamos na reta final do RF com você e vamos para as participações. Muitas participações hoje, viu? Pode colocar a primeira foto. Braulino de Barra do Choça, Bahia. A Brena de Olho d'Água, Maranhão, super beijo pra você. Jardeilson de Olho d'Água também, Maranhão, beijão. A Jéssica e Aguinaldo de Limeira aqui, meus conterrâneos, beijão pra vocês. Joelmo de Euclides da Cunha, Bahia, super beijo, Joelmo. A Luana de Cruz Maltina, Paraná. A Maria de Bacuri da Linha, Maranhão. A Silvana de Piracicaba, interior de São Paulo, aqui do ladinho de Limeira. Adoro Piracicaba, viu, Silvana? Beijão pra você. A Thaís de Teófilo Otoni, Minas Gerais. A Valquíria de Cacerengue, Paraíba. A pequena Alice, para animar ainda mais o meu dia com esse sorriso lindo de Barra do Corda, Maranhão. Ela que é a filha da Ana, que mandou um recado aqui dizendo que é minha fã, que ama o meu programa. Super beijo para você também, viu, Ana? E assim, com todo esse carinho e amor, eu termino o programa dessa segunda-feira. O bom é que ainda tem terça, quarta, quinta, sexta e agora sábado também. Até amanhã, se Deus quiser.